para o segundo momento da nossa aula, com a aulinha de História sobre a cultura africana. Continuação da revisão da terceira unidade. Mas antes de começar a nossa aula, tia quer contar um trechinho da história para vocês, que tem como título O Cabelo de Lelê, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje. O Cabelo de Lelê é a história de Valéria Belém e a ilustração do livro de Adriana Mendonça. Vamos lá? Olha só, Lelê não gosta do que vê. Joga pra lá, puxa pra cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro eu vou procurar. Pensa Lelê num canto a cismar. A pergunta se mantém. Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido. Que tudo aquilo que pode explicar, Lelê gosta do que vê. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras, de vidas, de morte e enredo. Também do amor no enrolado dos seus cabelos. Lelê gosta do que vê. Vai a vida, vai ao vento, brinca e solta sentimento. Lelê gosta do que vê. Descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça do pai, do avô, do além-mar até. O negro cabelo é pura magia, encanto menino a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço da sua história, que gira, roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? Então, olha só, o que é que a história de Lelê tem a ver com o conteúdo que nós vamos estudar hoje? Como a gente observa aqui, Lelê é uma menina negra, de cabelos cheios de caixinhos. E ela, no início, ela não gostava do que ela via, até conhecer a sua história. Ela procurou em livros e lá, olha, o livro que ela encontrou dos países africanos, ela conseguiu descobrir a sua origem e se aceitar, se achar linda com a sua cor e com os seus belos cachinhos no cabelo. O que a gente vai falar hoje é sobre a cultura africana, não é? Houve uma contribuição muito forte para a nossa cultura desde que os africanos vieram para o Brasil em navios negreiros para trabalhar aqui como escravos. Nós sabemos que quando eles aqui chegaram, eles eram, vamos dizer assim, trocados por outras mercadorias, que se chamava o escambo. Se trocava o negro por pólvora, armas de fogo, arcos, flechas e muitos outros produtos. Então, essa troca se chamava escambo. Nós sabemos que na época da escravidão, os negros sofreram bastante. Eles não podiam cultuar sua religião, não é? Eles faziam tudo na senzala à noite, quando eles estavam naquela horinha de descanso, não é? Suas comidas, suas danças, seu artesanato, suas músicas, não é isso? Naquela época também eram tribos assim, que mais eram, a gente pode falar assim, do tráfico, não é? De negros que vinham da África. E 3 raças eram bem, como eu posso dizer, tinham muitos deles aqui no Brasil. Eram os bantus, os sudaneses e os maiês.
Nesta época, só os africanos eram escravos, não é? Depois, com o aumento da procura de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, nas lavouras de café e até na mineração, essa comercialização de negros foi aumentando, não é? Os senhores de engenho, eles tinham um capataz, que era quem observava, tomava conta dos negros trabalhando e até os castigava quando eles faziam alguma coisa de errado. Só que o lado bom dessa história é que, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil, eles deixaram para nós uma parte da sua cultura e que nós abraçamos e que hoje também faz parte da nossa cultura. E o que é que nós herdamos da cultura africana? Olha só, na música, a gente tem aqui, ó, as músicas foram criadas pelos afro-brasileiros. Ela é uma mistura da música portuguesa com a música indígena e africana, produzindo uma grande variedade de estilos. Nós temos aí o samba, o maracatu, o maxixe, o carimbó, entre outros estilos também. Nos instrumentos clássicos, né, os instrumentos musicais que também eram fabricados por eles, nós temos os tambores, o berimbau, não é isso? Então aqui, olha, nas danças, o que é que nós conseguimos herdar, né? Qual a contribuição para a nossa cultura que eles trouxeram? Nas danças, a gente tem o maracatu, a gente tem a capoeira, o samba de roda, o maculelê, nós temos nas comidas típicas o acarajé, a feijoada, o caruru, o abará. Nós temos no artesanato instrumentos musicais, que eles fabricavam seus próprios instrumentos. E temos também no artesanato, olha, objetos talhados em madeira. Também algumas cerâmicas, além daquele artesanato que enfeita as mulheres, não é? Colares, brincos, pulseiras. Então a gente observa aqui como foi importante essa contribuição para a nossa cultura e para a formação do povo brasileiro, porque nós sabemos que o nosso povo é uma mistura das três raças, não é? É a miscigenação, a mistura do branco, negro e do índio, que assim formou o povo brasileiro. Temos também a contribuição de alguns povos de outros países, que também vieram naquela época trabalhar aqui, né? Nas lavouras também de cana-de-açúcar, né? Como portugueses, italianos, japoneses, mas a nossa cultura foi a junção, olha, da cultura africana, da cultura indígena e da cultura portuguesa. E Lelê, ela passou a gostar da sua aparência, do que ela viu quando ela conheceu a história do seu povo, a história do povo africano. É um livrinho bem interessante. Quem tiver acesso, olha, à internet pode procurar e vai ler também, olha, O Cabelo de Lelê, para conhecer também um pouco da história e da cultura africana, assim como ela conheceu e depois começou a se amar, gostar dos seus cachos, dos seus cachos, da sua cor, porque ela conheceu a sua história. E você? Você conhece a sua história? Pesquisa, procura saber com seus pais, com seus avós, a sua origem. É bastante interessante, vai enriquecer muito o nosso conhecimento, saber mais sobre a gente. Então, agora, tia vai fazer uma atividade colocando aqui no quadro. Vocês vão copiar e lá no Meet nós vamos responder juntos, tá certo? Vai pegando aí o seu caderno de história, faz o cabeçalho da escola,
coloca revisão de história, primeiro quesito, e vamos dar início à nossa atividade. Espera um pouquinho. Vamos lá? Como tia falou para vocês, tá aqui a atividade que vocês vão copiar agora e lá no Meet a gente se encontra para resolver ela, tá certo? Mas tia vai ficar aqui do lado para explicar a vocês como vamos realizar essa atividade, tá certo? Vamos lá? Olha só. Primeiro quesito, nós temos assim: pesquise e escreva algumas palavras de origem africana. Segundo quesito, da cultura afro-brasileira, o que é pedido? Você vai escrever o nome de uma dança, de uma festa popular, de 2 pratos culinários, olha aqui, faltou colocar aqui, ó, de 2 pratos culinários, um instrumento musical. Terceiro quesito, pesquise e responda. Letrinha A. Nomes dos principais povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Letrinha B. Nomes de produtos que eram comercializados por meio do escambo. E quarto quesito, quais eram as características da África antes da chegada dos europeus? Então, olha, vocês vão copiar essa atividade, deixa ela bem organizadinha, faz o cabeçalho, escreve revisão, tá certo? E espero vocês lá no Meet para a gente responder, tirar dúvida e conversar sobre a cultura africana, que foi o nosso conteúdo de hoje. Um beijo, até a próxima!